Vamos lá, né? Energia da semana, uma semana mega introspectiva, né? Porque a gente está vindo de uma lua minguando em Leão. Como é que vocês passaram esses últimos dias? Como é que foi ontem para vocês? É um momento realmente de arrumar a casa, justamente para que em dezembro a gente comece a construir coisas novas e uma realidade mais leve, mais fluida, né? É tão importante, e se a gente olha todos os movimentos que estão acontecendo na Terra, na vida nossa, né? Como a comunicação é importante, como a maneira como eu escolho, a intenção que eu tenho a hora que eu vou falar algo, dar uma opinião, criticar alguém, ou sugerir algo, como isso é importante, né? E isso, quando a gente olha a história da humanidade, isso gerou muitos conflitos que até hoje a gente vê, né, se perpetuar tanto globalmente, mas hoje eu vou chamar vocês para as histórias pessoais de vocês. Né? A gente está aqui num mês do feminino. Hoje eu programei, a minha mesa já está prontinha para a gente ativar com o nome de todo mundo. Como entrou uma última pessoa, agora eu preciso dar um tempinho para a mesa receber essa energia e aí a gente ativar as chaves, né? Mas um dia como hoje, como é que vocês passaram ontem, né? Porque ontem foi um dia bem forte. Deixa eu até pegar aqui o meu, o meu novembro aqui para mostrar para vocês, né? Como foi forte ontem. Vou colocar aqui. A gente está falando aqui, se a gente olha aqui na parte de cima, né, de segunda a domingo, isso é uma coisa sempre muito importante para a gente entender. Em que momento energético a gente está? E essa é uma semana em que eu começo num 19. O que é um 19? É um 1. O 1 fala do quê? Todo mundo que tem Áries no mapa, em algum aspecto, né, conhece essa energia do um. É o que quer fazer diferente, é o que quer ir na frente, é o corajoso, é o rompedor, né? Só que eu começo a semana numa energia do um kármico, que é esse 19, né? Num momento com três aspectos super fortes no céu ontem, né? Levando a gente para quê? Se eu estou no mês 2 de um ano 9, se eu estou limpando o meu feminino, e eu passo por um dia 19 com o Sol conversando com Júpiter. Júpiter é o cara que fala das minhas missões, da minha consciência mais profunda, da minha sabedoria mais profunda. E a gente está nesse momento, desde a semana passada e até 2026, com Júpiter retrógrado. Eu estou olhando para a minha história, eu estou olhando para a história das mulheres da minha vida, do mental feminino da minha família. Como é que são as histórias dessas mulheres, desse feminino? Você tem na sua família um feminino que consegue equilibrar a vida, que consegue cuidar e deixar ser cuidada? Ou você tem na sua família mulheres muito fortes que elas acham que ela tem que dar tudo, dar conta de tudo, e aí geralmente são mulheres que se separam e ficam sozinhas ou nunca casam, né? Ou tem, enfim, a questão do confiar no outro é muito complicado. Ou você é aquela pessoa que tem na história da tua família femininos muito frágeis, vitimizados. Então, você tem histórias de mulheres traídas, deixadas de lado, que nunca conseguiram retomar a vida, que morreram de tristeza, que morreram ou que acabaram com a vida mais cedo. Qual que é o enredo do feminino que você carrega nas suas células? Isso é muito importante a gente olhar,
Por quê? Com certeza, a gente tem isso na gente, e bem provável que é por isso, se você tem uma história de mulheres frágeis, né, que nessa última questão que eu falei para vocês, e você tem ojeriza, você odeia essa fragilidade. Então, você não tem amigas, nhenhenhé, você não quer nem saber. Né? Então, tudo aquilo que a gente mais odeia, mais se distancia, são as coisas que a gente mais precisa integrar. Né? Então, o dia de ontem, em que eu tive esse trígono para Júpiter, depois a Lua fez uma oposição para Quirón, né? Não teve jeito. Ontem foi um dia de olhar para as suas fragilidades, para os defeitos, para os problemas de equilíbrio do teu feminino. Então, a primeira coisa que você tem que ter muito no teu coração para escutar essa live, para escutar tudo que eu vou falar sobre essa semana, é essa clareza e uma lente muito verdadeira para falar, a minha família é composta por histórias do feminino dessa forma ou daquela forma. Então, essa é a primeira coisa que a gente teve, né? Porque um dia 19, ontem, eu estava pensando em fazer live, mas é interessantíssimo, não consigo. Eu estou aqui em processos meus também, e processos que são espelhados nos meus clientes, que falam disso. Então, ontem foi um dia que parece que eu tomei um ipom e pá, me jogaram no chão e eu fiquei ali olhando para as minhas fragilidades. Para onde eu já fui irresponsável, para onde eu vesti uma máscara de fragilidade e não fiz nada, e deixei que as outras pessoas tomassem decisão por mim. E precisei ficar nessa dor. E você, qual foi a sua dor? É uma parte da manhã, né? Porque daí o Sol veio, trígono com Saturno, e reclamar da vida. E começa a entender por que. Deixa eu ver quem está querendo participar aqui. Espera aí. Deixa eu permitir. A Raquel. Bem-vinda, Raquel. Vamos lá, né? Então, o dia de hoje foi isso. Como é que eu, na minha fragilidade, seja ela de maneira agressiva ou de maneira vitimizada, mas são fragilidades, como é que eu distorci a minha vida? Como é que eu distorci? Como é que eu me iludi? Porque é a partir desse desequilíbrio que eu começo a me unir a pessoas erradas, a trabalhos errados. E aí a vida começa a degringolar, a trazer aquela sensação de que a gente está sempre. Eu recomeço, mas eu não saio do lugar. Então, ontem foi um dia para trabalhar dentro desse 19, muita humildade. Vocês sentiram isso? Se lutou contra isso ontem, agora, ouvindo isso, vai recebendo isso no teu coração. Vai recebendo isso nas suas células e falando, eu tenho medo de olhar para a minha fragilidade. Eu tenho medo de olhar para os meus erros. Né? Eu estou nesse momento com a minha gatinha aqui com cistite. Ela aliás, os meus bichos, eles são elementos assim de cura fantástico. Por quê? Porque eu já fui negligente no cuidado com bichos. Já fui. Eu tive que admitir isso ontem, quando eu vi, né? Aí eu me toquei que ela estava miando demais, porque ela veio na minha frente, né? Fez aquela posição de que ia fazer xixi e não saiu nada. Eu falei, putz, é por isso que ela está assim.
né? E agora eu estou fazendo por onde melhorar. Sem colocar, eu tenho que trabalhar demais, não tenho tempo, não sei o quê, não tenho dinheiro. Não, é responsabilidade. Então, a gente usa a nossa criatividade. Aí eu liguei, pedi, pelo amor de Deus, para o moço que me fornece aqui as rações, as coisas. Eu falei, nossa, você pode mandar o quanto antes? Aí ele mandou o remedinho que a veterinária já indicou, né, para ela, porque pelo menos comer e beber ela ainda tá, né? Mas o gato é complicado, porque a hora que para de comer, aí, putz, aí é difícil. E ela já tem 11 anos. Né? Então, qual que é a responsabilidade? Então, é muito isso. Eu tenho filhos pequenos ainda, ou eu tenho pets, né? Um pet não vai pegar o telefone e ligar para a veterinária e falar, estou passando mal. E quantas vezes a gente finge que não é com a gente coisas que são responsabilidade nossa? Então, o dia de ontem foi realmente isso, né? E é isso. É essa dor, é essa culpa, os erros que estão reverberando hoje, dia 18, né? Se você olha aqui no chart, onde tem os aspectos astrológicos, hoje não tem nada no céu. E eu já estou com a lua em escorpião. Eu já estou com o meu inconsciente dentro de um arquétipo que é profundíssimo. Né? O arquétipo do escorpiano, o que, que é? É a vida, morte e vida. É como eu uso o meu poder pessoal para me transformar. E se a gente, né, se a gente estuda a nossa biologia, as nossas células, elas se renovam a cada 25 dias, uma coisa assim que eu escutei de uma terapeuta que trabalha com essas coisas. Então, eu estou sempre me renovando. E ontem eu consegui ver algo que ainda me dói muito. Para quê? Para que hoje, nesse vazio, nessa falta de estímulo externo, eu possa, num dia 2, o que, que é um dia 2? Equilíbrio, trocas. Num dia de equilíbrio, para que eu me reorganize. Para quê? Né? Porque onde que eu estou mirando? Eu estou mirando chegar no final da semana, que é um 7. Sete, ele fala do quê? Ele fala do meu lugar no mundo, ele fala de propósito. E eu estou terminando até a quarta-feira a lua minguando em Leão, eu estou revendo o meu poder pessoal, eu estou revendo como eu quero ser reconhecida pelas pessoas. Para quê? Para eu entrar numa lua nova em Escorpião. Para que eu renasça. A gente está numa semana de renascimento do quê? Crenças e espiritualidade. Então, é uma semana que a gente vai querer sim ficar mais quieto, vai querer ficar mais ali, e não vai para ambiente barulhento, intrigueiro, não. Estuda, medita e se conecta. A gente está no mês 2, a gente precisa se conectar com pessoas para trocar de forma equilibrada. Então, isso exige também o quê? Paciência. Porque se eu não tenho paciência, eu vou estar sempre querendo fazer pelos outros. E aí eu vou continuar sozinho, fazendo tudo por todo mundo, me acabando. Né? Então, um dia como hoje, vocês vão ser convidados a ter essa paciência, a olhar mais para o outro. Quando alguém vem conversar com você, você olha para os olhos da pessoa. Você consegue ler como está a fisionomia, como está a expressão corporal dessa pessoa? É tão importante, gente. Porque às vezes o que a palavra está falando não está batendo com o que o corpo está dizendo.
Por isso que a gente estava até falando esses dias sobre como a IA poderia ser terapêutico, né? Uma IA não sabe, ela pode te perguntar, tá tudo bem? E você fala, tá, só que não tá. A IA ainda não consegue perceber isso. Mas uma pessoa presente e realmente conectada com você, ela sabe. Né? Então, a gente tem inúmeras coisas maravilhosas que a tecnologia está trazendo para a gente. Uma delas é acabar com os trabalhos repetitivos, com os trabalhos que não agregam, para que sobre tempo para a gente criar. Mas o meu lado humano, ele precisa continuar sendo trabalhado e cada vez mais. Porque a gente está no meio de uma sociedade extremamente doente, ansiosa, deprimida, frustrada. A gente está aqui num momento em que até a gente estava estudando sobre isso ontem, né? O pior ego é o ego espiritual. Então, tem pessoas que desenvolvem a espiritualidade e elas usam isso como um diferencial para elas ganharem mais, manipularem mais. Isso não é espiritualidade. Isso é ego espiritual e é o pior ego que existe. Então, o dia de hoje, ele é esse dia que a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas a gente precisa ficar no vazio, a gente precisa ficar no silêncio. Porque é no silêncio que eu me escuto. Que eu vou perceber, ai, nossa, eu estou com essa dor no corpo aqui que nunca vai embora, e eu estou sempre fazendo coisa, né? Tá zunindo o meu ouvido, mas eu estou sempre com música, então nem tchum. A gente precisa se escutar. Até para ver como é que eu fico quando eu falo com pessoa A, como é que eu fico quando eu falo com a pessoa B. Porque no dia de hoje, eu não acredito nesses grandes movimentos. Tal coisa está expandindo. A espiritualidade, gente, ela vai ser expandida de dentro para fora. É um processo muito pessoal. Não dá para ser pasteurizado, não dá para ser massificado. A gente precisa atingir uma massa crítica de pessoas que não estão mais presas pelo ego, pelo desejo. Eu acho que felicidade é eu ter uma casa assim, um carro assado, um namorado, né? Para quem ainda está nessa frequência, vai ser difícil encontrar a tal da prosperidade, a tal da abundância. Né? Mas quando eu consigo chegar, né? E hoje pessoal a gente tem um grupo de estudos aí da Mesa MAC, e eles falam, né, que a gente já atingiu o mínimo necessário no mundo de expansão de consciência para ajudar o planeta a evoluir. Já tem esse mínimo de pessoas. E aí vai acontecendo como? Na relação um a um tocando o coração do outro. Não porque eu estou lá doutrinando, mas porque eu estou querendo algo mais elevado, melhor para mim. Né? Então, hoje, a gente vai ficar nessa reflexão, e aí o que é importante para vocês? Olhem qual é a parceria que realmente me evolui. E quais são aquelas que não, que só atrapalham, que só me desviam. E a gente precisa fazer uma seleção disso, porque esse é um campo que vai se somando ao meu campo pessoal. É o campo das pessoas com as quais eu estou conectada. Isso não tem como. Né? E aqui a gente está estudando energia. E aí vai ser interessante porque amanhã, quarta-feira,
né, dia 19 vibra no 3, de cura, de flexibilização, de novas conexões, ou de reformulação dessas conexões. E a gente tem muitos aspectos, olha quanta coisa está acontecendo amanhã aqui, né? Mas o que é mais importante? Além de eu ter Mercúrio está retrógrado, a minha comunicação, a minha criatividade, eu estou olhando, assim como Júpiter que olha o meu caminho, Mercúrio está vendo todas as estratégias que eu já desenvolvi para ver o que foi bom e o que não foi bom. Né? Então, eu estou olhando para isso. Aí, além disso, amanhã, o que eu tenho? Eu tenho a Lua fazendo uma conjunção para Vênus. Então, amanhã é aquele dia em que eu vou buscar pessoas com esse filtro. Quem que tem os mesmos valores que eu? Isso vai ser importante. Né? E além disso, a gente tem a Lua fazendo aspecto positivo para os nodos e Vênus fazendo aspecto positivo para os nodos. Amanhã é um dia de reajuste, mas um reajuste, gente, lembra disso amanhã. Pessoas que trazem peso para a tua vida, out. Pessoas que expandem tua consciência, que trazem alegria, que trazem leveza, beleza. É isso que você vai ter que fazer amanhã, né? Porque tanto Lua quanto Vênus vão estar fazendo aspectos positivos para o meu caminho, né? De onde eu venho e para onde eu vou. Depois, Mercúrio faz uma oposição a Urano, então Mercúrio já olhando para o que eu falei, para as mentiras, a gente mente. Joga a primeira pedra quem nunca mentiu. E o que essas mentiras? Isso vai ser importante amanhã. Você ter muita consciência das consequências que as mentiras que você contou para outras pessoas ou para você mesma, o que você colheu com isso? É um dia para você olhar para isso e falar assim, eu não quero repetir. Né? Eu quero fazer diferente. Para isso também, Mercúrio vai estar fazendo um trígono para Netuno. Para quê? Para eu ir lá na minha cachola de vidas passadas, de coisas que estão escondidas, e eu traga novas formas de me expressar. Novas formas de sair de uma sinuca de bico sem ter que mentir, sem ter que me trair e nem trair ninguém. E aí, à noite, a Lua faz um trígono para Júpiter e um trígono para Saturno. Né? Então, é aquela coisa, eu vou reformular muita coisa. Amanhã é um dia de muita mudança. Mas essas mudanças precisam ser leves. Essas mudanças precisam trazer mais sociabilidade para você. Então, observa, porque se for uma mudança que você vê que você vai ficar mais isolado, mais na defensiva, reveja. Né? Então, eu abrindo a minha mente e a minha capacidade do meu dois de confiar, de trocar, né? De ser uma mediadora, de ser diplomática, se isso aumentou o meu horizonte, os caminhos que eu posso, né, fazer, aí quinta-feira, que é quando a Lua começa, né, na fase nova, nova lunação, eu estou num novo plantio, aí ela entra na Lua nova em Escorpião, na madrugada, 3h47 da manhã. E o que isso vai fazer? Pô, no dia anterior eu tive um monte de ideia. Então, quarta-feira, anota, gente. Anota as ideias, anota os sonhos, as inspirações, enfim. Põe lá. E no dia 20 você vai ver que você já vai acordar, né? Porque a lua nova em Escorpião, o que ela fala? Eu estou plantando, estou no mês 2, estou plantando novas parcerias, novas conexões. E precisam ser novas. E precisam, né? Como eu estou com a lua em Escorpião, elas precisam tocar a minha alma profundamente. Outra coisa que vai acontecer essa semana: pessoas superficiais. Não. Né? Pessoas que é só nhenhenhé, só fachada. Não.
quem realmente faz a coisa acontecer, né? E aí a gente tem a Lua entrando em Sagitário, depois fazendo um sexto para Plutão, né? E terminando aqui ainda na manhã, a quinta-feira ela é toda na primeira parte do dia. Para quê? Para eu chegar às 11h33 com um sexto entre Urano e Netuno. A revolução que vai acontecer e as novas coisas que eu vou me envolver, elas realmente são totalmente revolucionárias, elas estão mudando conceitos dentro de mim. E um dia 22, que é um 4, a superpotência, é um dia em que tudo que eu tenho que materializar tem que ter um propósito coletivo. Então, eu não vou, né, ter novas ideias só para o meu umbigo. Eu tenho novas ideias que vão servir para melhorar o meu entorno, para tornar essa vida mais sustentável, mais humana, mais harmônica. E não dá para a gente fugir disso. A gente está com a lua em Escorpião. O Escorpião também é super espiritual. Ele pede um propósito para tudo. Por isso que ele tem a capacidade de fazer algo morrer, porque já acabou, para renascer. Afinal de contas, para que a gente tem tantas encarnações? Porque a gente tem um compromisso de frequência, buscar frequências mais elevadas. Né? E a mesa que a gente vai fazer hoje, eu pus 3 chaves ali. Eu pus a chave dos contratos, porque muitas vezes a gente não evolui, porque a gente tem contratos ancestrais, né? Eu estou ali conectada com as mulheres da minha família que sempre tiveram escassez no amor. Aí você está ali conectada com isso. Ou a família sempre teve escassez material. E você está conectada com, dinheiro é ruim, dinheiro não sei o quê. Né? Então, essa quebra de contratos é para isso. Aí eu chamei também a chave do sagrado masculino, porque tudo é equilíbrio. Então, né, e é batata. Sempre quando tem um feminino complicado é porque também tem um masculino complicado. Então, trouxe essa chave do sagrado masculino. A chave do sagrado feminino tinha que estar mesmo, para a gente trabalhar essa abertura, onde eu sinto que eu estou disponível tanto para ajudar quanto para ser ajudada. Que eu não tenho nenhum receio, que eu não tenho nenhum medo. E, para fechar, a chave Mãe Maria, que hoje é um dia extremamente voltado para essa energia desse cardíaco que acolhe, que harmoniza. Né? Então, essa vai ser a energia que a gente vai ativar daqui a pouco aqui na mesa. Para quê? Porque é através do coração, gente, não é através da mente que a gente chega onde a gente precisa chegar. Clarice Lispector já sempre fala, né, que viver é muito mais do que raciocinar. Vai além disso. Por que eu estou aqui? Por que eu faço tal coisa? Se eu tenho explicações puramente lógicas, eu abandonei a parte mais importante. Que daí a gente fala, é porque essas palavras elas ficaram muito gastas por causa desse marketês que a gente tem na nossa, né, na nossa sociedade, mas propósito é isso. É eu fazer porque primeiro eu tenho um impulso do meu coração. Aí dinheiro, né, estabilidade financeira, tudo isso é consequência. Né? Então, essa é uma semana em que tudo isso. Então, pensando nas pessoas, você já parou para pensar que muitas vezes você, de repente, se aproximou de alguém por interesses lógicos, puramente lógicos? Porque fulano abre porta, mesmo que eu não concorde com os valores dele, eu vou lá. Não funciona.
Se você está buscando a tua evolução espiritual, não funciona. Né? Então, quinta-feira, a gente vai ter uma noção, né, com essa lua nova, a gente vai ter uma noção muito grande de quais parcerias a gente precisa trabalhar. De quais, porque eu tenho uma conjunção, olha, Mercúrio, casime no Sol, conjunção de Sol e Mercúrio. Quando o Mercúrio está no coração do Sol, mesmo retrógrado, eu tenho uma expansão da minha consciência sobre a minha comunicação. E olha, gente, quanta mentira está vindo à tona. É só olhar aí os casos que aparecem na mídia, quanta gente está sendo pega ou pego pelas mentiras. Né? Então, quinta-feira vai ser outro dia mais forte ainda para isso. Aí a gente tem a Lua fazendo trígono para Netuno, oposição para Urano, aí a Lua entra em Sagitário também, assim como o Sol, e faz um sexto para Plutão, para depois fechar às 11h33 esse sexto de Urano e Netuno. Eu acho que eu já falei isso, eu estou bem viajando aqui na energia dessa mesa que já está me puxando aqui. Né? Então, presta muita atenção na tua quinta-feira, porque todo início de lunação, primeiro dia, quando a Lua entra na fase nova, é como se a gente tivesse aquele campo super fértil para a gente plantar, para a gente semear. Então, vocês que estão aí trabalhando com outras pessoas, fechando contratos, fechando novos projetos, ou na vida pessoal também. Quinta-feira é um dia delicado. Não põe qualquer um no teu terreno. Não põe qualquer semente. Porque a gente já sabe, né? Eu que moro em chácara sei muito bem. Você quer uma grama bonita? Ah, começou uma erva daninha, esse negócio vai espalhar absurdamente. E aí vai dar mais trabalho você ficar cuidando da erva daninha do que cuidando da tua grama. E é isso nas relações. E essa semana ela está aqui para a gente ter consciência disso. Por quê? Quando for o dia sexta-feira, né, dia 5, desculpa, dia 21, né, o 21 ele vai trazer um portal que é da liberdade. Ah, eu vi ontem que eu sou capaz de fazer parceria com um monte de gente. Por isso que é importante na quinta eu ser seletivo. Porque na sexta eu vou me perguntar, e essas sementinhas que eu coloquei aqui nesse novo terreno, elas me deixam livre ou elas estão sugando mais do que eu tenho para dar? Esse é o 5. Essa é a condição. A minha energia vital, ela não pode ser sugada por nada nem por ninguém. Ela é minha. Então, eu preciso garantir que ela está sempre em movimento e ela está se reciclando. E toda vez que eu tenho alguém ou alguma coisa me puxando mais, aí a balança desequilibra. E é um dia que eu tenho a conjunção da Lua com Marte, então é um dia. O que é bom da sexta-feira? Você está corajoso, corajosa. Você não vai aceitar, né? Você está até impulsivo, porque você não pode aceitar ninguém dominando você. E aí a gente tem a oposição do Sol para Urano e o Sol faz um trígono para Netuno. A minha consciência sabe muito bem qual é o tipo de revolução que eu preciso fazer e eu vou ter consciência também de habilidades, de coisas que estavam aqui dentro de mim que eu nem sabia e vai começar a aparecer. Então, a sexta-feira, esse 5, eu recomendo que você não fique atrás de um computador, que você não fique parado. É um dia de movimento. Vai caminhar, vai abraçar a árvore, vai deitar na grama, né? E observe as ideias, veja os insights que vão aparecer. Vem muito conteúdo, principalmente 10 da manhã, que é quando o Sol faz um trígono para Netuno. Está iluminando o meu inconsciente, para eu poder entender essa nova fase.
E realmente a gente está numa transição, pessoal. A energia é outra já do planeta, né? E aí a gente tem uma quadratura de Lua para os nodos, porque eu estou tendo uma nova consciência, então eu vou precisar ajustar, ajuste. E depois o Sol entra em Sagitário, mudando a roupagem. Eu saio de Escorpião, entro em Sagitário, que é o porra louca do zodíaco. Eu quero revolução mesmo, eu quero inovação. Então, você está lá no teu trabalho e estava lutando contra uma nova ferramenta que pode resolver muita coisa da tua vida. E você estava ali, não quero porque isso é IA, porque não sei o quê. Cara, será? É. Tem muita coisa boa que a tecnologia traz. E a gente precisa saber usar essas coisas. Como também tem muita coisa ruim que ela traz e a gente não usa. Então, dia 21 é isso. Aí no sábado eu tenho um dia 6 para quê? Eu fiz vários movimentos desse novo caminho até aqui e eu preciso me harmonizar com a vida. Um dia 6 é isso. Um dia 6 é um dia de muita emoção. Por quê? É através das emoções que eu vejo se eu estou numa coerência ou não com os meus valores. Né? Se eu consigo vibrar no amor, na gratidão, na solicitude, eu consegui me harmonizar com a vida. Agora, se eu estou vibrando na mágoa, na tristeza, na insegurança, na raiva, eu não estou harmonizado. Então, no sábado, observem aqui, a Lua vai fazer um trígono para Quirón, depois ela faz uma quadratura para Saturno, e depois Mercúrio faz trígono para Saturno. Saturno fala do tempo. E uma das coisas para eu me harmonizar com a vida é entender que eu não mando no tempo. Então, no sábado, a paciência vem aqui de novo, a cooperação para quê? Às vezes eu preciso de ajuda e eu não sei pedir ajuda. Peça. A pessoa pode me ajudar, mas ela é mais lenta. Aprenda a ter paciência. Né? Depois a Lua faz uma quadratura para Netuno e entra em Capricórnio, né? Vai querer organizar tudo. Para daí a gente terminar o sábado com Mercúrio conversando com Júpiter, os dois retrógrados. Eu estou revendo as minhas estratégias de comunicação. Estou revendo minhas estratégias de comunicação. Né? E aí a gente vai para o domingo, que tem um único aspecto. E olha que bonita essa semana, gente. Para você chegar no dia 23, entendendo o que você veio fazer aqui, porque esse é uma semana para isso, para você entender essa fase, entender de onde você veio, o que realmente faz sentido para a tua vida. Né? Eu vou ter o Sol em sexto com Plutão. Às 16h19 no dia 23, né? Então, esse único aspecto vai trazer o quê? Foco, planejamento. Puxa, se é isso, nossa, e eu não sei muita coisa sobre esse assunto que é importante. Aí você decide, você vai estudar, você vai buscar outras coisas que faltam, né? Então, no domingo é um dia também em que você percebe o que ainda falta para você buscar para poder estar mais completo. Né? Então, olha que semana importante, né? E aqui a gente tem, vou pegar aqui, né? Aqui a gente tem, vamos ver qual que vai ser a carta que vai orientar a gente nesse caminhar, porque é isso, a gente precisa estar presente todos os dias. E esse é o legal da numerologia, porque eu consigo entender o que o meu entorno está vibrando para eu não gerar expectativas erradas. Né? Que nem no sábado. O sábado é um dia emotivo. Eu vou querer ser racional, vou querer que as pessoas estejam racionais no meu entorno? Não. Então, eu já vou preparado
para ver gente chorar, para ver gente, né, dar piti, ou para a gente tocar em coisas que me emocionam. Como também num dia, deixa eu ver os outros dias aqui, no dia 5, que é a sexta-feira, eu não posso esperar que as pessoas estejam ali cumprindo bonitinho como é que fala? O script. Que num dia 5 está cada um buscando a sua liberdade, fazendo adaptações. Então não adianta eu querer achar que eu vou criar uma regra aqui na sexta-feira e que todo mundo vai cumprir. Eu posso até criar uma regra, mas aí eu jogo para o grupo e falo o que vocês acham? Porque daí cada um vai dar uma opinião. Né? Então, isso é muito importante da gente entender, pessoal. E aqui, vamos ver aqui, qual que é a carta que vai sair para essa semana do Osho. Carta número... Ai, que bonito! Olha que lindo! Carta número 49, que é a carta do amor. Vamos ver aqui o que ele fala. E aí a gente vai depois para o oráculo. E antes eu vou ativar a mesa. 58, 49. Olha lá. Amor, o desafio do rei aos 3 filhos. A semente nunca está em perigo, lembre-se disso. Que perigo haveria para a semente? Que perigo haveria para a semente? Ela está completamente protegida, mas a planta está sempre em perigo. A planta é muito delicada. A semente é como uma rocha, dura, protegida por uma grossa carapaça. Mas a planta precisa enfrentar 1001 perigos. E nem todas as plantas atingirão o estágio em que poderão florescer em milhares de flores. Poucos seres humanos atingem o segundo estágio, e desses, muito poucos atingem o terceiro estágio, o estágio da flor. Porque não podem atingir o estágio da flor por causa da ganância, por causa da avareza. Não estão prontos para dividir, por causa de um estado de desamor. É preciso coragem para se tornar uma planta. E é necessário amor para se tornar uma flor. Ah, que lindo! Uma flor significa que a árvore está abrindo seu coração. Ai, liberando seu perfume, oferecendo sua alma. Nossa, tô cega. Oferecendo sua alma, vertendo seu ser na existência. Não continue sendo apenas uma semente. Reúna coragem, coragem para deixar para trás o ego, coragem para deixar para trás essa sua segurança, coragem para se tornar vulnerável. Ai, gente, que lindo! Né? Então, é isso. Quando eu começo a conhecer, né, a planta que eu me tornei depois de romper a casca da minha semente, e aí passei por tempestades, por secas, por enchentes. Como é que eu estou hoje? Né? Como é que está a minha planta? Quais são as flores? Eu estou conseguindo chegar nesse estado os 3 eram muito qual deles escolher. Então, ele perguntou a um grande sábio, e o sábio lhe deu uma boa ideia. O rei foi para o seu palácio e pediu aos 3 filhos que se reunissem. De cada um deles, deu a cada um deles um saco de sementes de flores e disse a eles que estava partindo em peregrinação.
Levará alguns anos, talvez 2 ou 3, talvez até mais. Esse é um teste para vocês. Vocês terão que devolver essas sementes quando eu voltar. Aquele que as proteger melhor será meu sucessor. E partiu. O primeiro filho trancou as sementes num cofre de ferro, pois quando o pai voltasse, poderia devolvê-las no mesmo estado. O segundo filho pensou: se eu trancá-las, as sementes vão morrer. Meu pai pode dizer que nos deu as sementes vivas, que poderiam crescer e que agora estão mortas e não podem mais dar flores. Então, foi ao mercado, vendeu as sementes e guardou o dinheiro e pensou: quando meu pai retornar, vou ao mercado, compro novas sementes e dou a ele sementes melhores que as primeiras. O terceiro, contudo, encontrou a melhor solução. Voltou ao jardim e espalhou as sementes em vários lugares. 3 anos depois, quando o pai retornou, o primeiro filho abriu o cofre. As sementes estavam mortas, apodrecidas. O pai lhe perguntou: que é isso? Foram essas as sementes que lhe dei? Elas poderiam florescer e liberar doces aromas, mas suas sementes estão fétidas. Essas não são as minhas sementes. Ele foi procurar o segundo filho, que correu até o mercado, comprou as novas sementes, voltou para casa e disse: aqui estão as suas sementes. O pai lhe respondeu: você se saiu melhor do que o seu irmão, mas não foi tão bom quanto eu esperava. Então foi procurar o terceiro filho. Ele tinha grandes esperanças, mas também medo. O que ele terá feito? E o terceiro filho levou-o ao jardim, onde havia milhares de arbustos florescendo, flores para toda parte. E o filho disse: aqui estão as sementes que você me deu. Em breve irei colher sementes e as devolverei a você. O pai disse então: você é o meu sucessor. É assim que se deve proceder com sementes. Elas devem ser plantadas. Ai, que lindo, né, gente? Então, muito importante, né? A gente, nesse momento de reposicionamento, de retomada ou de repaginação total do nosso trabalho, cada um está no seu momento. Tem gente que está se separando, tem gente que está mudando de emprego, tem gente que está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa carta, né, do amor, ela fala muito sobre os nossos projetos. Você faz projetos na sua vida para quem? Para que você tem o seu business plan? Qual que é o objetivo disso? É um business plan só por questões materiais? É um business plan? O que que move você? Ou você não faz nada, você vai só seguindo? Né? Mas o que que te mobiliza? O que que você faz a cada dia? Você é movido pelo teu coração ou você é movido pela tua razão? Essa é uma semana que reposiciona a gente. Por isso que ontem a gente tomou um ipom da vida, foi colocado no chão para olhar para as nossas mazelas, para olhar para as nossas fraquezas, para que hoje eu possa equalizar o meu feminino, porque é através do feminino que eu gesto. Mas eu preciso gestar alguma coisa que realmente vá ficar. Senão eu vou passar aqui à toa, não vou alterar nada, nem ninguém, não vou inspirar nada, nem ninguém. Né? Essa é uma semana muito profunda nesse sentido. E aí, aqui, deixa eu ver se agora eu consigo carregar, senão eu mostro aqui para vocês, que não estava querendo carregar essa imagem do oráculo. Então, eu vou pedir para vocês, né, respirando, entrando em contato com esse teu. Ah, antes eu vou ativar a mesa aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui.
Aqui. Vamos lá. Vocês que mandaram os nomes, né? E quem não mandou e quer entrar nessa energia, eleva seu pensamento. Eu vou entrar em contato aqui agora. E vamos ativar as chaves. Eu vou falar o nome de todas as pessoas que me mandaram aqui seus nomes. Amada Ordem Crística. Solicito a ativação do código. E peço ativação em nome do Cristo para as chaves 8, 19, 23 e 81. Quebra de contratos, o sagrado masculino, o sagrado feminino e a chave Mãe Maria. Que essa energia seja depositada e decantada no campo de Raquel Sintra Fayad, Rebeca Fayad de Lazário, Celina Salomão, Vanessa Balbino Mibardi, Débora Silveira Machado, Bruna Alegro Gerola, Ana Lúcia Reus. E a todos aqueles que estão conectados a essa live, nesse dia 18 de novembro de 2025, que se faça, que se cumpra, que se realize, que se faça, que se cumpra, que se realize, que se faça, que se cumpra, que se realize, pelo Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Está feito, está feito, está feito. Amém, 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 amém. Essa energia, ela começa a ser decantada e enviada a partir da ativação das frequências. E ela vai permanecer enviando por 5 horas para todas as pessoas que se conectaram com essa força do feminino. Que todos os scripts negativos, todo o vitimismo, toda a raiva, toda a melancolia, toda a depressão, todos os comportamentos autodestrutivos e destrutivos, toda a inveja, tudo isso seja ressignificado e que surja gratidão no coração de todos e que a gente consiga redirecionar nossos caminhos com leveza. Assim é, assim seja. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui, né? Pensando nisso, pensando nesse feminino que está ativado, se fortalecendo, se reconectando. Vou mostrar para vocês aqui o oráculo. Ele está sem os números, mas é fácil de ver. 1, 2, né? Vocês escolhem aqui. Deixa eu colocar. A parte de cima, azul escura, é a número 1, a azul um pouquinho mais clara, número 2, a amarela, número 3, a lilás, número 4, a vermelha, número 5, a transparente, número 6, a rosa pequenininha, número 7, a ametista, número 8,
e a azul, número 9, né? Respira, porque o que a gente pergunta para esse oráculo hoje? Que aspecto do meu feminino eu preciso curar, para que eu possa me harmonizar com as pessoas, para que eu possa me harmonizar com a vida, né? O que eu estou precisando aqui fazer diferente na minha maneira de trazer para o meu campo pessoas, atividades, responsabilidades, né? Então, veja qual das pedras mais te chama a atenção e vamos lá, né? Eu vou deixar essa imagem aqui. Não, melhor não, senão vai ficar. Beleza. Então vamos lá, né? Você vai de que número? Para quem pensou na pedra número 1, está vindo controle. Né? Então, se você é uma pessoa ainda muito apegada, isso é o que está prejudicando o teu feminino. É você não confiar e achar que você precisa controlar todas as variáveis. Então, esse é o aspecto mais importante que precisa ser transformado hoje, né? A necessidade de controle. Para quem pensou na pedra número 2, que é o azul um pouquinho mais claro, vem feridas que não foram cicatrizadas e que prejudicam, né? Então, a questão do perdoar, do deixar ir, de não ficar alimentando aquela mágoa, aquela. Foi. Né? Então, é importante colocar essas feridas para fora, para você poder fazer, né, se despedir delas. Você não pode, né, como muitas pessoas acabam fazendo. Ah, fulano é conhecido porque o marido dela foi assassinado. E aí todo mundo só vem falar com ela por causa disso. E essa ferida nunca seca. Porque tem um lado inconsciente dela que ela não quer, porque, nossa, se eu não tiver mais essa história, que história que eu vou colocar no lugar? Né? Então é isso. É as suas feridas sendo realmente curadas com coragem, né? Porque isso, quando você tira uma ferida, você muda toda a sua vida. Você vai ter que ter outras coisas para colocar no lugar. Né? Às vezes a gente está ali correndo o tempo todo atrás, estou sempre sem grana, estou sempre com problema. Aí consegue arrumar isso. E aí você começa a ver, cara, minha vida está muito vazia, porque agora eu não tenho mais isso para me preocupar. O que você vai fazer? Né? Então, uma das coisas que o corpo começa, né, por costume, por hábito, ele vai querer te endividar de novo para você voltar para a sua ciranda financeira. Mas será que é isso? Você quer passar uma vida inteira só pensando, tô sem grana? Tô sem amor? Fui traída? Qual que é a ladainha que está sempre ali? Me roubaram? Né? Então, essa é a questão da pedra número 2. Pedra número 3, amarelinha, trazendo o mestre, né? Então, qual é o aspecto? Hoje é um dia importante para você abraçar aquilo que você já sabe. E não ficar esperando a opinião dos outros. Está aí dentro já. Por que você fica dependendo da aceitação, da opinião dos outros? O mestre está dentro de você. Então, essa autoconfiança é necessária de ser trabalhada nesse dia 2. Você dá conta. Né? E aí precisa olhar aí para a tua história do teu feminino. Por que será que que as mulheres não deram conta? E que você vem dar. Ok? Porque o mestre já está aí dentro de você. Pedra número 4. Olha, você, né, num dia importantíssimo para você se diferenciar do pessoal, da manada.
É isso que você precisa olhar. Teu feminino, a força do teu feminino depende dessa tua autenticidade. E você está ali querendo se encaixar, querendo sempre, né, fazer igual a todo mundo para não chamar atenção. Você é uma pessoa que não gosta de chamar atenção, e aí você vai lá, sempre cores pastel, nem. Por que será? Será que na tua história tem um feminino que foi violentado? Muitas vezes a gente vê isso. Ah, o teu feminino, muitas mulheres da minha família, teve gente que foi ser freira. O que será? E aí você precisa ver a sua personalidade. Tá a fim de vestir uma roupa vermelha? Vai, veste. Qual que é o problema? E se aceite, se curta. Né? Para de ficar preocupado com o que os outros vão falar sobre você. É você que tem que ter opiniões sobre você. É você que tem que se perceber. Por isso a gente tem que ter um grau elevado de presença. Né? Essa aqui. Pesado isso. Que eu estou revendo muitas crenças. A gente está sempre aprendendo. E quando a gente começa a ir para um patamar de trabalho que essa mesa traz, é muito importante que a gente não tenha julgamentos e que a gente aceite tudo como é. Né? Semana passada eu tive que parar um tratamento, porque a pessoa não estava conectada. E aí tinha um lado meu que falava, imagina, ela está precisando tanto, ela está doente, ela está isso, está aquilo. Mas a mesa falou, não. Quem sou eu para falar, não, eu vou por cima? Não. E é isso. Né? Tem pessoas que, como eu falei, de repente ela vive dessa doença, e se essa doença for embora, como é que ela vai viver? Como é que as pessoas vão se importar com ela? Então, qual que é a crença? Você que escolheu a pedra número 5, quais são as crenças mentais, da lógica, do raciocínio, que você está pondo abaixo? Você está num renascimento mental. Né? Qual que é o nosso papel? Para que a gente está aqui? Como é que eu organizo a vida? Agora a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que os nossos pais tiveram. Hoje, chegar nos 100 anos está fácil. Então, você chegar nos 50, tem aí pelo menos mais 30 bem vividos. O que você vai fazer com isso? Antes a gente chegava nos 60, as gerações antigas, chegava nos 60 já estava ali no male-male. Meu avô morreu super cedo, ele morreu com 60 e poucos anos. Né? Hoje não. Então, como é que a gente encara a nossa vida, as nossas atividades, os nossos projetos? É bem isso mesmo. Hoje é um dia para isso. Pedra número 6. Essa transparente traz como é que você se conecta com as pessoas. Está na hora de desbloquear. Para você, o teu feminino, você que escolheu essa pedra, o teu feminino está bloqueado justamente porque você barrou a tua intuição. E hoje você precisa voltar, parei de meditar, ou nunca meditei, não faço trabalho corporal, nem espiritual. Começa a procurar algo que faça sentido para você. Ok? Pedra número 7. Rosinha. Olha a confiança. O que está destruindo o teu feminino? Falta de confiança em você mesma. E hoje é um dia em que você vai ter oportunidade de trabalhar isso.
de ver que você é capaz, de ver que você, né, que nada foi em vão. Nunca, gente, nada do que a gente viveu foi em vão. Mesmo as coisas mais duras. Aliás, são elas que mais ensinam a gente. Ok? Pedra número 8. Ametista pequenininha aqui. Momento da colheita. O teu feminino está na hora de receber. O que você não está aberto para receber? E que precisa? Porque é algo bom que você fez. Receba. Essa coisa do sim, eu mereço, eu sou merecedora do que eu estou recebendo. Ah, mas só fiz besteira. Ah, também, então sou merecedora da coisa ruim que eu estou recebendo. Né? Mas aqui, pensa, muitas vezes a gente fala assim, não, imagina, você se preocupou em comprando isso para mim. Por que a pessoa não pode fazer um agrado para você e você ficar simplesmente emocionada, feliz e agradecer? Não, a gente tem essa cultura de falar, não, não precisava. Eu estou desmerecendo a pessoa. Quando eu deveria falar assim, puxa, muito obrigada por você ter feito essa homenagem, por ter pensado em mim. É diferente, me aproxima mais. Quando eu falo não, não precisava, eu estou me colocando num pedestal, ok? E por último aqui, a pedra número 9, azulzinha, trazendo, né, a integração. Nós somos um mundo. Gente, não tem, né? A gente está conectado com tudo ao nosso redor. Então, você que escolheu a pedra número 9 é justamente. Será que você só está pensando no teu umbigo? Abre esse leque, abre essa tua visão. Começa a perceber que o lixo que você joga errado aqui vai voltar para você em forma de enchente. Né? Você olha lá a cidade que foi devastada pelo ciclone tornado lá no sul. Foi uma das cidades do Paraná que mais desmatou nos últimos anos, por causa da agricultura. Por que será que foi justo lá? Gente, são leis universais. Né? E agora que eu ainda estou estudando um pouco mais sobre as plantas, né? Tudo tem sentimento, tudo tem conexão com a gente. Né? Então, a gente achar que não, ela por cortar. Né? Eu, depois que eu comecei a ler mais sobre isso, agora quando eu tenho que podar minhas árvores, eu vou, peço licença e faço com o maior carinho. Respeito. E o 2 fala disso. E a gente percebe, né? Esses dias eu tive que andar bastante de carro, e a gente percebe como tem pessoas arrogantes, desrespeitosas, que vêm jogando carro em cima de todo mundo, só porque ele tem um carro maior, ele acha que ele tem o direito de passar na velocidade que ele quiser, tirar fina, xingar. Pois, vai colher. Porque uma caminhonetona dessas RAM, né? Só para ruminante mesmo. E aí veio dando sinal, não sei o quê. Ele passou, só nessa reta, ele passou por uns 20 carros. Eu duvido, né, que em cada carro ali não teve um pensamento ruim com relação a esse cara que ele recebeu. Você acha que isso não pega no campo? É frequência, gente. Né? Então, é muito importante a gente usar essa semana para esse reposicionamento com humildade, né? Porque esse oráculo, o que ele fala? Ele fala, ó, sai do controle, entrega. Olha para suas feridas com humildade e busca nelas o mestre que existe em você. Aprende. Se você é uma pessoa, puxa, que nessa vida
teve que aprender muito sobre relacionamento, como, né, como é que você lida com traições, é porque provavelmente você já traiu muito em outras vidas. Aprende, fala ok, estou aprendendo, com humildade, porque daí você entende quem é você. E aí para, porque minha vida é assim, a vida do fulano é assado. Porque são vidas diferentes, são pessoas diferentes, com históricos diferentes. Né? A gente, esse Júpiter retrógrado, gente, está abrindo todas as caixas pretas. Então, observa muito para aquilo que está te chocando e começa a entender que se te choca tanto é porque você tem conexão com isso. Eu tenho muita conexão com animais. E ontem eu vi esse navio com acho que 20 mil bois, que não pode parar na Turquia, e aí cheio de vaca prenha, e está morrendo o bicho ali. Nossa, isso me pega de um jeito. E aí eu rezei muito para que isso seja. Né? Também tem um parque francês que está lá com as orcas e golfinhos abandonados. Pô, gente. Né? Como é que a gente ajuda? Eu estou atrás do. Então é isso. Porque é nisso, eu tenho uma relação com os bichos. Então, de novo, pessoal, quem puder fazer algum tipo de doação por essas lives em que a gente ativa a mesa, que vai energia de cura para você, seja R$ 5, seja o que você puder doar, o que entrar na minha conta, o Pix é contato@anamitra.com.br. Eu vou colocar lá no nosso grupo. 100% do que vier de doação, eu vou doar. Agora, com esses negócios, eu vou doar para quem está mexendo com esses resgates. Tá? Porque é uma maneira da gente manter a nossa relação também. Eu aqui, com o meu tempo, né, disponibilizando energia de cura para vocês e vocês me ajudando a ajudar uma questão minha. Ok? Não vem para mim esse dinheiro, vai para alguém que vai ajudar, né, com coisas que eu já fiz errado também. Então, esse é o movimento, né? Aí tem, quando eu me diferencio, entendo as minhas dores, os meus traumas, os meus erros, eu crio uma nova consciência mental, porque é a minha consciência mental que cria a minha realidade. E quando eu tenho uma nova consciência mental, eu tenho uma nova realidade que está muito ligada à maneira como eu faço laços, como eu me conecto às pessoas. Né? E quando eu começo a fazer essas conexões nesse nível, eu tenho mais confiança na vida. Eu não preciso ficar pedindo prova de nada. Né? Eu simplesmente me entrego para cada dia que eu amanheço, com muita gratidão, né? E é isso que vai me fazer chegar nas minhas colheitas, deixar o meu legado, fazer o meu trabalho. E aí, sim, a gente chega numa integração. Aí a gente chega nessa consciência de que a gente está conectado a todo mundo, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença. Agora, nos próximos 5 horas, fica bem em contato. Está aqui ativada a mesa. Deixa eu mostrar de novo ela aqui. Né? Ela está rodando. Minha gatinha está dormindo ali no fundo, já deu uma relaxada, graças a Deus. E que vocês tenham uma linda semana, ok? Gratidão, obrigada. Boa semana, pessoal. Qualquer coisa que vocês sintam, manda mensagem para mim, né? Se der limpeza, pode dar vômito, pode dar diarreia, né? É só tomem bastante água, porque essa mesa ela mexe muito com as nossas células.
Então, vai fazer limpeza aí, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.